para me ajudar um pouco a acalmar. Hoje eu estou bastante acelerada. Queria colocar umas músicas demais, e resolvi colocar essa música do Beethoven, que é uma música boa de se ouvir em casa, é bem grande e é linda. Bom, eu trouxe então hoje o capítulo 30, Herança e Eutanásia, e no capítulo anterior a Marisa trouxe para a gente, né, que o André Luiz ele já está trabalhando no Ministério do Auxílio, né? E nesse capítulo então ele continua lá com a Narcisa. Esse capítulo, a meu ver, trouxe alguns aprendizados. É um capítulo bem curtinho, mas é um capítulo bem interessante. Por exemplo, ele fala sobre o valor dos sentimentos fraternos, que é a intenção de se colocar no lugar do outro. Fala também sobre família. Narcisa, o André Luiz coloca como um caminho para a solidariedade universal. Fala sobre influenciação dos pensamentos e sentimentos sobre os outros. Lembrando que ele fala aqui que isso é uma via de mão dupla. E fala também sobre riquezas da alma e riquezas materiais transitórias. À medida então, que eu for contando o capítulo, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre essas coisas, tá bom? E fiquem à vontade para dar a opinião de vocês. Bem, então o capítulo começa com a Narcisa falando, recebendo a notícia do Salúcio, que a Paulina gostaria de visitar o pai dela, que está então internado lá no Ministério do Auxílio. E aí, esse capítulo já começa falando da bondade, da gentileza da Narcisa e deixa isso bastante frisado, assim. E aí a Narcisa fala que a Paulina está em tarefa de reconciliação familiar. Então que é para ela ir sim visitar o pai, que podia ir, não tinha nenhum problema. Assim que a Paulina chega, ela já começa falando tanto que ela acha lamentável a situação que a família dela se encontra, porque nem o pai e nem os familiares encarnados, eles se desprendem do estado mental que eles se recolheram. Eles mantêm, então, segundo ela, o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, aqui ela está falando desse estado geral da família, né? Não só do pai, que está no plano espiritual, mas também da família que está na Terra, né? Que está encarnada ainda. Então, Narcisa, a Paulina e o André Luiz vão visitar o pai da Paulina. No capítulo, eles só chamam o senhor de o pai, não dão um nome para ele, tá? Então, o André Luiz, quando chega perante o pai, ele tem algumas impressões. E ele... Alguém quer ler, gente? A letra está um pouco pequena, talvez. Fique à vontade, Paty. Tinha diante de mim um velho, de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Obrigada, Paty. Então, aqui já é a primeira lição do capítulo, né? Quando ele fala dessa questão de ter um sentimento fraterno perante o outro. E aí ele fala agora embaixo como que ele conseguiu suscitar esse sentimento fraterno. Acho que está um pouco baixo, eu vou ler dessa vez. O próximo você lê para mim de novo, Paty. E aí ele fala que para isso apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante de desesperado, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias eficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Então, o que a gente sempre fala, né? Olhar para mim primeiro, né? Para depois olhar para o outro, para conseguir ter esse olhar mais fraterno, né? Olhar para mim com verdade, né? Tentar olhar por trás das máscaras, né? Por trás daquilo que eu uso como pano principal para aquela atuação no dia a dia, que é claro que muitas vezes a gente acaba atuando para se proteger, né? Então o André Luiz aqui fala muito claramente
ele lembrou dele mesmo, quando ele chegou no Ministério do Auxílio. A gente lembra, né, no começo do livro, quando ele conta, ele chegando do umbral, né, muito debilitado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e ele então lembra dele mesmo para conseguir então ter um outro olhar para esse Senhor. E deu certo, logo deu certo, né? Ele fala, ó, a impressão de repugnância desapareceu. E logo o raciocínio dele ficou mais claro. Então, é uma boa coisa para ser lembrada, né? Quando eu começar a julgar o outro, mentalmente, né? A gente não precisa falar, já mentalmente já é uma grande tarefa. Repensar isso, né? E pensar melhor, né? Antes de pensar mal de alguém, não é verdade? Então, essa é a primeira lição que eu entendi do capítulo. Depois, então, eles continuaram falando e a Paulina foi cumprimentar esse pai muito afetuosamente e tal, mas o André Luiz completa falando, através do olhar, esse senhor evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Bem, depois que eu li a descrição anterior, e depois que eu li isso falando sobre uma fera humana enjaulada, eu não consegui trazer nenhuma outra imagem desse senhor, a não ser essa. Um senhor raivoso. Ele, no plano espiritual, ele não tinha arma como esse senhor, mas ele tinha o ódio, né? Que, a meu ver, era um tipo de arma que ele usava, né? Para se defender, mas também para atacar. Ele tinha esse ódio todo no coração, gente, porque o filho dele, o Edelberto, médico no plano físico, aplicou no pai uma injeção letal para abreviar a morte do pai. E então, dessa forma, o pai começou a alimentar esse ódio gigantesco por esse filho. Né? Mas na frente ele fala que não estava no momento ainda dele morrer, tinha coisas para ser resolvidas e que essa morte foi adiantada pelo filho. Mas para frente também a gente vai ver por que esse filho fez isso. Bem, a Paulina então começa a falar com o pai. Eu trouxe a fala da Paulina porque eu achei toda ela muito interessante. Então, quer ler, Paty? Dá para ler bem? Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Obrigada. Então, é muito interessante, eu achei esse trecho, que ela fala justamente dessa questão familiar na Terra, né? Quem aí não tem nenhuma desavença familiar? Levanta a mão. Ninguém, né, gente? Você não tem, não, Madá? Não, minha família que é feita. Aí, tá vendo? Madalena é uma pessoa evoluída, elevada. Somos 3 irmãos. Tá vendo? Vou pegar. Então, mais uma vez, a gente tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de olhar para isso, né, gente? O quanto a minha família, ela me ajuda a limpar várias coisas que eu trago, né? Que eu reproduzo, cadê? Eu reproduzo, né? Através de sentimentos e de situações que acontecem na minha vida, né? Então, o quanto essa família é benéfica para mim, e eu tenho certeza que para todo mundo, olhar para isso e ter um pouco mais de compaixão para a minha própria situação, sendo que muitas vezes eu sou tão intolerante perante essas coisas. Então, isso é uma grande oportunidade para a minha própria evolução. Só que ela fala também que, além disso, a gente deve lembrar e pensar que a nossa verdadeira família, ela é muito maior, né? Isso também é bom de olhar.
de pensar que a nossa família são seres vivos, né? A gente está aqui agora sendo acolhido por essa família material que cada um tem, mas amanhã a gente vai estar no plano espiritual e depois a gente vai estar em outra família, algumas pessoas vão estar ocupando outros papéis, mas essa coisa de estar aqui, estar lá e observar que a nossa família é muito maior, né? Que essa família consanguínea é uma parte da nossa família que é muito gigantesca. Eu coloquei ali uma imagem com vários representantes de boas energias e a Terra para demonstrar essa grandeza familiar, né? Para podermos olhar, até acho que isso também ajuda nessa questão da compaixão pelo outro, né? E por mim mesmo. Ela continuou falando, então, falou: papai, perdoa o Edelberto, né? Procure sentir nele não um filho leviano, mas um irmão necessitado de esclarecimento. Então está aí de novo a família, né? Isso por lugares trocados. Em vez de você olhar ele como um filho ou de olha ele como um irmão necessitado, né? Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Então lembra quando eu falei lá atrás sobre a questão desse pensamento, dessa indução de vibração ser de mão dupla? Mesmo o pai estando lá no plano espiritual e perturbado como ele está, ele consegue então mandar essas vibrações de ódio para a família que está encarnada. E vice-versa, isso acontece também ao contrário, a família manda para o pai, né? Ela fala, ó, aqui vemos em grave estado, na terra, uma mãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então aqui ela já começa a falar sobre o motivo da morte do pai, né? Era um homem rico aqui na terra, em que teve a morte abreviada e deixou uma herança, parece que na época 1.500 cruzeiros era muito dinheiro, né? 1 milhão, né? 1.500.000 cruzeiros, muito dinheiro, e o quanto que essa situação fez mal para essa família ao invés de trazer felicidade, né? Ela não está falando mal do dinheiro, viu, gente? Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Nem sempre sabemos interpretar que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Então aqui ela está falando, ó, como você usa esse dinheiro, ou lida com ele, qual sentimento a gente coloca, ou eu coloco em cima desse dinheiro, não é verdade? Eu falei com a Paty aqui, que ela me mandou uma meditação da abundância essa semana, e eu estou fazendo todas as manhãs. Claro que o capítulo tinha que falar de dinheiro, né, gente? Lógico. Então, ela fala, né? O problema não é o dinheiro, o problema é como você lida com ele, ou o que você faz para mantê-lo ou para conquistá-lo. São raros os que se preocupam em juntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamos-nos do serviço do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Então aqui ela está falando, que lugar é esse que eu vou colocar o dinheiro? Eu vou colocar ele em primeiro lugar, em primeiro plano, ou ele vai ser uma parte da vida material? Todo mundo precisa de comer, de vestir, de dinheiro, né? Ok, o dinheiro é legal. O dinheiro também faz parte da energia divina. Eu estou aprendendo isso na meditação. Tentando limpar as crenças errôneas sobre isso, né? Abrindo o coração para a abundância, que não é só de dinheiro, é de saúde, é de felicidade. Então, é justamente isso, né? O dinheiro é uma parte da vida, ele não é o mais importante, né? Olhar para esse outro lado e ter o dinheiro como suporte para se manter aqui. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis depositários, digamos assim, né? Que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai
com avareza e propósitos de dominação. Então, ela coloca aqui qual que é realmente o problema do dinheiro, né? É o propósito que você coloca nele, né? Vai ser um propósito de avareza, vai ser de dominação, vai ser de acumulação, né? Como que eu vou lidar com ele? O problema é justamente esse, não o dinheiro, né? E aí o pai não entende nada, ela está aí falando esse monte de coisa na cabeça do pai, e o pai parece que não está entendendo, né? Ele não deve ter ainda condição para entender essas coisas que ela está falando com ele. Ele continua xingando o filho, praguejando, xingando o filho de criminoso, chamando de maldito. Olha, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Então, o filho aplicou a injeção letal no pai, e ele queria logo pegar o dinheiro do pai. Antes do pai dividir a fortuna entre os filhos, ele logo já queria usar esse dinheiro do jeito que ele bem quisesse. Então, essa energia que o pai colocou no dinheiro também passou para o filho, não é verdade? E a Paulina então fala: papai, tenha compaixão do seu filho, perdoa isso. E eu fiquei pensando na questão da compaixão e do perdão. O tanto que é mais fácil para mim perdoar o outro do que perdoar a mim mesmo. E fiquei pensando, será que esse senhor tinha ódio só do filho? Será que ele também não tinha um sentimento assim por ele mesmo? Né? A gente fica lá estudando no Password e aprendendo que tudo é um espelho, né? O outro é um espelho do que a gente tem dentro da gente. Então, como que será que era esse sentimento desse pai com ele mesmo? Né? Então, eu fiquei pensando em mim, assim, o tanto que é mais fácil para mim ter compaixão pelo outro, perdoar o outro, perdoar a mim mesmo. O peso e a medida para mim é muito mais pesado, muito pior, né, do que para o outro. Então, acho que também olhar para isso e tentar ser mais ameno comigo mesmo, talvez seja assim também mais fácil, como o André Luiz falou mais atrás, ser mais ameno com o outro também, né? Eu acredito. Sabe o que me chama a atenção, Cícera? Na reclamação do pai, porque ele não, nesse momento, ele não está reclamando do tempo que ele deixou de viver, nada. Ele está ligado também ao dinheiro, quando ele fala que ele o que ele necessitava mesmo era regularizar a disposição testamentária. Então, o que ele precisava era distribuir o dinheiro, como se só isso. Se tivesse dado tempo de fazer isso, ele teria cumprido a parte dele. Parece que os dois ficaram ligados só na questão da riqueza. Com certeza, porque falou lá atrás, é uma via de mão dupla, né? Vai pra lá e vem pra cá, né? É o nosso espelho. Aí então, a Narcisa falou pra Paulina: Paulina, já tá bom por hoje, vamos embora, deixa o Saluxo cuidar dele, que ele já tá aí muito exaltado, já começou a ter a crise de novo, vamos embora. A Paulina ficou tristonha, mas foi embora. E quando a Paulina saiu, a Narcisa falou então com o André Luiz. Paty, por favor. Os casos de herança em regra são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. Então, é um pouco disso que a Thaís falou também, né? Os dois estavam muito ligados nisso, tanto o pai quanto o filho. E esse filho usou esse lugar de filho, né? Esse lugar fraterno, para então adiantar a morte desse pai. Eu fico na dúvida se ele tinha total clareza desse sentimento, desse desejo. Talvez ele estivesse usando, como tantas vezes eu uso, um sentimento de fachada, né? Talvez até o sentimento de filho. Papai está sofrendo. Não fala isso no capítulo, mas eu fiquei pensando nisso, né? Papai está sofrendo, vou ajudar, vou aplicar a injeção letal, bom que eu já pego logo o dinheiro. Não é possível.
É completamente possível. Então, mais uma coisa que eu trago sobre a verdade de olhar para dentro de mim mesmo, né? E saber o que realmente está me induzindo ou me empurrando, digamos assim, motivando para exercer ou executar algum ato, alguma coisa. O que você quis dizer com aquela imagem? Essa imagem é justamente qual será a chave desse sentimento, ou qual será de verdade o que aconteceu, qual sentimento estava por trás dessa atitude. Para mim não ficou claro se ele realmente desejava a morte do pai e sabia por que era, ou se ele simplesmente queria fazer isso e o pano de frente que ele usou foi o sentimento fraterno e ajudar o pai. Eu fiquei na dúvida se ele tinha essa clareza e o capítulo também não fala. O rapaz desejava de fato. Depois a Paulina falou, a gente tentou evitar, mas de fato o coração dele desejava que o pai morresse logo, né? Mas talvez o filho não soubesse de verdade, não sei. Aí então a Narcisa termina o capítulo de um jeito muito interessante. Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E aí? O que eu quero criar para mim? Eu sei o que eu quero criar para mim. Será que eu estou criando de verdade? Será que eu estou aqui? Ou será que eu estou lá? Será que eu estou cá? É justamente, de novo, essa questão de olhar para dentro do meu coração com verdade, né? Mais uma vez, como pessoa, que a gente aprende que muitas vezes eu tenho um outro sentimento por trás, né, daquela atitude. E que está no inconsciente, muitas vezes isso não fica claro se eu não tiver uma observação e uma análise bem atenta em relação a isso. Então, é claro que eu ainda não estou aqui, mas não estava aqui ainda, né? Eu estava em outro lugar. Então, assim, tentar olhar para o meu coração com o máximo de verdade que eu dou conta hoje, que essa verdade possa ser aumentada com o passar dos dias, para que eu consiga me aproximar cada vez mais do céu e não do inferno interno, né? Eu acho que a grande observação assim, que ficou do capítulo para mim, com tudo que foi falado, um capítulo pequeno que trouxe tantas coisas, né? Mas principalmente isso, sabe? Aonde de verdade eu estou, o que eu estou fazendo para não estar nesse lugar ou para estar nesse lugar, né? E o que mudar para estar de verdade no lugar que eu desejo. Eu acho que um bom pensamento, um bom questionamento aí para todo mundo, eu acredito, para mim pelo menos Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Diga. A questão da imagem, né? Na verdade, eu estou nos dois, a nossa dualidade diz isso. Ora aqui, ora lá. Eu entendi o que você diz, na verdade, vamos tentar ficar mais na luz e não ficar nessa dualidade tão grande. Não tenho dúvida. A dualidade faz parte da nossa vida, da gente, né? Mas tentar trabalhar para ficar mais onde eu quero. Bom, tudo bem, tem gente que se quiser ficar lá, ok, mas saiba disso, né? Acho que esse é o mais importante. Bem, então, isso. Pode? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que esse capítulo ilustra bem a parábola dos talentos, especificamente o capítulo A Prova da Riqueza. E dentro do capítulo ele descreve a questão da herança, da forma como a gente lida com o dinheiro e tudo mais. Então, assim, cabe a gente também dar uma lida, né, quem tiver interesse em ler o Evangelho, nesse capítulo especificamente. Obrigada. Mais alguém? Então, muito obrigada. Para mim foi muito bom fazer o capítulo mais uma vez, né? Trazer. Fico muito agradecida a todos vocês.